Bem-vindos à aula 79 de Língua Portuguesa para os estudantes do quarto ano. A aula de hoje, De Olho nos Textos. Eu sou o professor Rodrigo e é um imenso prazer retornar para dentro da sua casa com um pouquinho mais de conhecimento em língua portuguesa. Mas antes de começar, aqueles nossos combinados de sempre. Você está em casa, ainda está se cuidando, a pandemia não acabou e nesse momento nós devemos respeitar o distanciamento social. Então, abraços apenas no ar. Lembre-se sempre de lavar as mãos a todo momento. Depois de pegar em qualquer coisa, lembre-se de ir até um local para lavar as suas mãos e evite de pegar o rosto. E se precisar sair, use sempre a sua máscara, mas sorria com os olhos. Combinado? Para a aula de hoje, você precisa do seu caderno, lápis, borracha ou apontador, caso você precise. E aí, eu preciso que você abra o seu caderno numa página nova e escreva lá no topo a data de hoje, aula 79, e escreva língua portuguesa. Um tempo para você. Muito bem, tudo devidamente organizado aí no seu caderno? Então vamos iniciar. Antes vamos retomar qual é o sentido das nossas aulas. Nós estamos de olho nos textos. E aí você está vendo na TV a logo desse nosso momento, desse nosso projeto, né? Essas aulas de olho no texto. Aí é um texto. Você está enxergando uma logomarca e ela é composta por uma imagem, que são os olhos e a lupa, que nos transmitem essa informação de que nós devemos investigar, olhar muito bem aquilo que está posto. E nós temos, né, a palavra de e as palavras nos textos, que juntas elas complementam essa ideia de olho nos textos. Combinado? Muito bem, vamos em frente. Nesse momento, eu preciso que você observe no seu caderno a organização que nós vamos fazer. Então, para cada questão que o professor vai apresentar, eu preciso que você anote apenas a resposta correta. Então, verifique qual é a correta e marque em seu caderno, ok? Combinado? Muito bem. Aí está o nosso primeiro texto e você está enxergando aí na tela da TV. É um cartaz. Parece um cartaz, mas nós vamos além, nós vamos entender que texto é esse. Ele é um infográfico. Esse texto nos mostra imagens e nos mostra também alguns parágrafos, alguns textos que nos trazem informações dessas imagens. Se vocês observarem, nós temos alguns animais ali, né? Nós temos 3 animais. Esses animais, olhando de perto, eles parecem que são iguais, mas têm características diferentes. Se você observar muito bem, cada um deles tem uma característica diferente. Na aula anterior, nós trabalhamos sobre o cágado, e o cágado está sendo mostrado aqui na mesa do professor, né? Eu tenho um cágado taxidermizado, né? Depois de sua morte, ele foi colocado dessa maneira para preservar as suas características. E eu tenho o casco, né? Que mostra esse casco que parece um quebra-cabeça, não é mesmo? Esse é o cágado. E nós temos outros 2 animais, além do cágado, aí no texto, que está sendo mostrado. Muito bem, vamos acompanhar junto com o professor a leitura de cada uma das informações que estão relacionadas com os animais. Acompanhe comigo. Então, observem aqui o animal de número 1. Quais são as informações que eu tenho ali? Eu tenho que ele é um animal aquático,
de água salgada. E eu tenho uma outra informação que vem próximo deste animal de número 1. Diz o seguinte: oi, amigos, obrigado por cuidarem de mim. É um animal que necessita de muitos cuidados. Mais à frente, quando descobrirmos que animal é esse, vamos entender que cuidados são esses. O animal de número 2, ele é terrestre e aquático e ele vive em água doce. E ele diz o seguinte: eu posso viver na terra e na água. E o animal de número 3, ele é um animal exclusivamente terrestre. E ele diz o seguinte, ó: olá, gente, vim só fazer uma visitinha. E nós temos mais uma informação aqui embaixo. Fazem parte da ordem Testudine dos répteis. Porém, são de subordens e espécies diferentes. Por isso, possuem diversas características distintas. Muito bem, falamos um pouquinho sobre todos esses animais, né? Os 3 animais que estão aqui nesse texto, nesse infográfico. E agora, junto comigo, nós vamos ligar as informações. Quais são as informações? Nós temos cágado, jabuti e tartaruga. De acordo com o próprio texto, eles são répteis dessa classe Testudine, mas são animais diferentes, não é mesmo? Então nós vamos ligar. O número 1, será que é um cágado, um jabuti ou uma tartaruga? O número 2, qual dos 3? E o número 3, qual dos 3 é? Vamos fazer junto comigo? Então vamos voltar ao número 1. Olha lá, ó, ele é um animal aquático de água salgada, né? E ali a informação diz que ele agradece por cuidarem desse animal, né? Obrigado por cuidarem de mim. Qual é um animal que está em extinção e que precisa que a gente o preserve, cuide de sua espécie? Vamos conhecer? O animal de número 1 é a tartaruga. Olha lá, ó, o professor ligou aqui. O animal de número 1 é a tartaruga. Quais são as suas características, né? Então, ele é um animal aquático de água salgada. Ele vive, então, em oceanos e mares, não é verdade? E se a gente observar a tartaruga, ela é diferente a pata dos outros 2. Observem aí, ó, na tela da TV. A pata deles são diferentes, não é? O casco também, ele tem um pouquinho de diferença, ele é mais achatado. Muito bem. E o animal de número 2? Que animal será esse? Vamos conhecer? Olha lá, ó. O animal de número 2 é o cágado, que é o animal que nós estamos trabalhando nas nossas aulas de olho no texto. Então, número 2, cágado. Vamos ver, né? Ele tem um casco mais escuro, mais achatado também, e a pata dele é mais fina do que o animal de número 3. E o animal de número 3? Vamos conhecer? O número 3, então, é o jabuti, que é aquele que sobrou para nós, né? Então, número 3, jabuti. Vamos observar no texto que ele tem o casco mais claro, para um tom de marrom, e o casco ele é mais grosso, né? Maior. Muito bem, então o número 3 é um jabuti. Agora que lemos, ficamos bem espertos, de olho nesse texto, nós vamos fazer algumas atividades. Então acompanhe o professor. O texto 1 é esse que nós acabamos de ler, e a pergunta é o seguinte: o cágado é um animal que tem como habitat lugares como: letra A, florestas e campos; letra B, oceanos e mares; letra C, campos e lagos; ou letra D, mares e florestas. Observem que a pergunta se refere ao cágado, o animal número 2 que nós descobrimos ali no nosso texto. Então observe as informações do cágado e responda essa questão.
Muito bem, crianças. Então, a pergunta de número 1 refere-se ao cágado. Vamos observar no texto? Cágado é um animal terrestre e aquático, de água doce. Duas informações bem importantes, que apesar dele ser aquático, é apenas em água doce. Então, qual era a resposta que contemplava aquela pergunta? Florestas e campos. Florestas e campos é terrestre, não pode ser. Oceanos e mares. Oceanos e mares são habitats aquáticos, mas de água salgada, então não pode ser. Campos e lagos. Campos é terrestre, lagos aquático. Lago tem água doce, pode ser a letra C. E letra D, mares e florestas. Mar é aquático, floresta é terrestre, porém o mar é água salgada, então não pode ser. O que nos sobra? Letra C. A resposta correta é a letra C, campos e lagos. Aí nós podemos encontrar o nosso cágado, não é mesmo? Muito bem, eu tenho certeza que você acertou. Antes de ir para a próxima pergunta, vamos ver como que ficou no nosso caderno? Então, olha lá, ó, nós vamos marcar número 1, letra C. Apenas para que você acompanhe qual é a ordem correta das respostas. Combinado? Embaixo você vai colocar o número 2 e a resposta do número 2 e assim por diante, como já fizemos anteriormente. Vamos em frente. Então, a pergunta número 2 refere-se também a esse texto que nós estamos trabalhando, né, o infográfico. E diz o seguinte: ao observar o texto, podemos afirmar que ele serve para, letra A, descrever o perfil de cada animal, letra B, analisar a forma das patas, letra C, contar uma história do cágado, ou letra D, mostrar o habitat de cada animal. Qual é a finalidade desse texto? Então, qual é a informação que ele nos passa? Essa informação, ela se remete à finalidade, ao servir para. Pensa e responde. Muito bem, crianças. Então vamos analisar a pergunta. A pergunta quer saber a finalidade. Para que o texto serve? Será que ele serve para descrever o perfil de cada animal? Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que o texto traz algumas características, mas não é o assunto principal. Então, não é essa a finalidade. Então, analisar a forma das patas. O professor, durante a leitura, durante a compreensão do texto, eu falei um pouquinho da diferença nas patas dos animais, não falei? Mas não é esse o assunto do texto, então ele não se remete à finalidade também. Ele não está analisando. Eu, enquanto leitor, fiz essa análise, mas o texto em si não faz essa análise. Será que conta uma história do cágado? Ele contou uma história, narrou um acontecimento? Não, não é mesmo? Então qual é a resposta que é mais cabível, que serve para a nossa pergunta? Letra D. Mostrar o habitat de cada animal. Então,
quando nós olhamos ali no texto, ó, que o cágado é um animal terrestre e aquático, a tartaruga é apenas aquática e o jabuti apenas terrestre, mostra para nós que esse é o assunto do texto e que esse assunto se remete à finalidade. Então ele serve para mostrar o habitat de cada animal. Você acertou? Eu tenho certeza que sim. Marcou no caderno? Então agora nós vamos em frente e vamos para a pergunta de número 3. Os animais do texto são répteis, mas de espécies diferentes. Por isso possuem, letra A, diversas características diferentes. Letra B, todos vivem em ambientes aquáticos. Letra C, diversas características iguais. Ou letra D, patas achatadas para nadar. Observe a pergunta, né? O texto mostra que todos são répteis, mas com características diferentes. Por isso possuem... Leia as alternativas e responde. Muito bem, crianças, vamos fazer aquela nossa análise, aquela leitura das alternativas. Então, olha lá, ó, né? Os animais são répteis, mas de espécies diferentes, por isso possuem. Observe bem a palavra diferentes. Será que eles possuem características diferentes? Possuem características iguais? Será que todos vivem em ambiente aquático? Ou todos têm patas achatadas para nadar? Respondeu aí na sua casa? Se você respondeu a letra A, você acertou. Observe que no texto já falava sobre isso, não é? Bem aqui embaixo, ó. Fazem parte da ordem Testudine dos répteis, porém são de subordens e espécies diferentes. Por isso possuem diversas características distintas. Nesse caso, a palavra distinta, ela quer dizer diferente também. Gostou de analisar esse texto? Então, para seguir, nós vamos analisar um outro texto. Então, até o momento, nós estávamos trabalhando com esse texto aí, que era um infográfico. E agora eu vou apresentar um outro texto para vocês. Então, acompanhem o texto 2. O texto 2 foi retirado de um site da internet. Vocês estão vendo aí na tela da TV o endereço do site. E embaixo, bem abaixo, tem um nome, né? Que é Infoescola. Então, o nome do site é Infoescola. E ele vai falar de quem? Dos cágados, que é o tema das nossas aulas, né? E ele traz também uma imagem muito parecida com este animal que eu tenho aqui, não é verdade? E logo abaixo, aí a gente vê por quem esse texto foi escrito, né? Por Camila Oliveira da Cruz. Ela é mestre em Ecologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e graduada em Ciências Biológicas. Muito bem.
Para que a gente responda as perguntas 4, 5, 6, 7 e 8, a gente vai precisar ler o texto 2. Então, observe aí na tela da TV. Eu vou dar um tempinho para que você faça a leitura desse texto. Crianças, agora que vocês fizeram a leitura individual do texto, nós vamos refazer a leitura coletiva. Então eu farei a leitura e vocês vão acompanhando aí. Mas antes de fazer a leitura, vamos fazer aquela análise, né? Vamos ficar de olho nesse texto. Então observe aí, o professor colocou uma linha para que a gente analise os parágrafos. Então olhe quantos parágrafos tem esse texto. Então 1, 2, 3, 4, 5 e 6 parágrafos. Cada parágrafo nos traz uma ideia, não é? Então acompanhe a leitura rapidamente. São animais
que desenvolvem suas atividades tanto em ambientes aquático, de água doce, como em ambientes terrestres. Assim como nas tartarugas marinhas, o casco dos cágados é mais leve e achatado que o dos jabutis, conferindo assim mais agilidade e flutuabilidade no ambiente aquático. Além do pescoço dos cágados serem mais longo do que o das tartarugas e jabutis, as suas patas possuem dedos com membranas, que também são adaptações para ambientes aquáticos. Um dos principais recursos alimentares dos quelônios aquáticos são as larvas de insetos que têm parte de seu desenvolvimento na água, além dos invertebrados e vertebrados. De uma maneira geral, as espécies de cágados podem ser consideradas onívoras. As fêmeas escolhem o local em que os ninhos serão construídos e começam o processo de abertura da cova com o auxílio das patas posteriores. Com o ninho construído, inicia-se a postura dos ovos. Após o último ovo ter sido depositado, a fêmea inicia o fechamento da cova, onde os ovos são cobertos. Na última fase desse comportamento, ocorre o abandono do ninho e o imediato retorno da fêmea à água. Muito bem, crianças. Fizemos a leitura 2 vezes, uma individual e uma coletiva, e eu já falei para vocês que esse texto ele tem 6 parágrafos, e agora eu quero que vocês observem que para cada parágrafo nós temos uma ideia, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia então. Vem comigo. Muito bem, crianças. Aí na tela, ao lado do texto, apareceram as palavras características, construção, abandono, desova, alimentação, habitat. O que nós vamos fazer? Nós vamos ordenar as ideias aqui no nosso texto. Então, lá no primeiro parágrafo, fala que os animais, que esses animais se desenvolvem tanto em locais de água doce, quanto em locais terrestres, Então, qual que é a ideia no primeiro parágrafo? A ideia aqui é habitat, não é mesmo? Muito bem. O segundo parágrafo diz que os cágados têm algumas características, como o casco leve, achatado, o pescoço longo. Fala também que as patas dos cágados, eles têm os dedinhos e tem as membranas que ligam os dedos. E isso, então, fala sobre as características. Isso mostra que são as características do animal. O terceiro parágrafo fala principalmente de recursos alimentares. Então, fala sobre a alimentação no terceiro parágrafo. Então, olha as ideias aqui do início do nosso texto. Muito bem, continuando, parágrafo 4. De uma maneira geral, as espécies de cágados podem ser consideradas onívoras. As fêmeas escolhem o local onde fazem o ninho, E daí vão construir o ninho. Então diz que quem faz a construção do ninho são as fêmeas. Fala em construção, desse local de postura dos ovos. Logo, no quinto, fala então que depois de construir o ninho, vem a desova, Ela vai postar lá, colocar os ovos no ninho. E lá no final, depois de cobrir o ninho com terra, ela enterra os ovos lá, ela vai embora. Ela retorna para o habitat dela. Então, fala sobre abandono, Ela abandona o ninho e volta para o habitat. Então, observe aí na tela como que ficou a organização das ideias do texto. Fala sobre habitat, características, alimentação, construção do ninho, desova do ninho, e depois ela abandona e volta para o seu habitat. Agora, crianças, o que nós vamos fazer? Depois de entender as ideias desse texto, que é um texto informativo, que nos trouxe mais informações sobre o cágado, nós vamos fazer algumas atividades para ampliar o nosso conhecimento sobre o tema e sobre o texto. Vamos lá, número 4.
O texto trata principalmente, letra A, da alimentação do cágado, letra B, das características do cágado, letra C, da forma do casco do cágado ou do local onde vive o cágado. De uma forma geral, do que trata o texto? Um tempinho para você. Vamos ver a resposta correta? A resposta correta é a letra B. De uma maneira geral, ele fala de várias características do cágado, não apenas da alimentação, ou só do casco, ou só do habitat, né, o local onde vive, mas de uma forma geral de todas as características deste animal, do cágado. Correto? Muito bem. Número 5. No texto, o cágado é chamado pelo nome de letra A, réptil, letra B, vertebrado, letra C, tartarugas ou letra D, quelônios. De acordo com o texto, qual outro nome, né, que foi usado para a gente se referir ao cágado? Pensa e responde. Vamos conferir? No texto, o cágado é chamado pelo nome de letra D, quelônios. Vamos ver no texto aonde que aparece isso? Lá embaixo, no parágrafo onde diz um dos principais recursos alimentares dos quelônios aquáticos. E daí vem dizer quais são, né? Larvas, animais vertebrados, invertebrados, enfim. Então, ele é chamado de quelônios, não é mesmo? Número 6. Leia o trecho. Começam o processo de abertura da cova com o auxílio das patas posteriores. A expressão em destaque pode significar também patas esquerdas, patas direitas, patas traseiras ou patas dianteiras.
Então, corrigindo, a pergunta de número 6, a expressão em destaque patas posteriores significa também patas traseiras. Então, observe que posterior pode significar também aquilo que vem depois. No caso do cágado, né, as patas que vêm depois aqui estão na traseira. Combinado? Tenho certeza que você está acertando todas as atividades da aula de hoje. Vamos em frente. Número 7. No trecho, assim como nas tartarugas marinhas, o casco dos cágados é mais leve e achatado. Observe que está em azul a expressão assim como. A expressão em destaque indica uma ordem, uma conclusão, uma explicação ou uma comparação. Assim como significa ordem, conclusão, explicação ou comparação. Pense e responde. Muito bem, crianças. Vocês perceberam que na número 7 o professor não colocou nenhum trecho, não é mesmo? Muito bem, era para vocês pensarem bem no trecho que o professor colocou na pergunta. Assim como nas tartarugas marinhas, o casco dos cágados é mais leve e achatado. Então, quando a gente observa aqui no trecho, nós percebemos que ele coloca os animais tartaruga e cágado, né? Então, quando ele coloca assim como nas tartarugas, ele vem logo em seguida falar de quem? Dos cágados. Então, o que ele faz? Uma comparação entre os dois. O que os dois têm de semelhante ou o que os dois têm de diferença, não é mesmo? Muito bem. Número 8, a nossa última questão de hoje. O texto tem a finalidade de. Finalidade é para que ele serve? Será que a finalidade dele é informar fatos sobre o cágado? Fazer uma propaganda do cágado? Registrar uma foto do cágado? Ou letra D, explicar a alimentação do cágado? Se vocês recordarem um pouquinho antes aqui, quando o professor disse que esse texto é um texto informativo, isso vai ajudar vocês a perceber qual é a finalidade. Anote aí.
crianças. Então vamos corrigir. O professor já comentou que é um texto informativo e anteriormente também nós falamos que o assunto do texto era falar sobre essas características do cágado. Então, para que serve esse texto? A resposta correta é a letra A. Serve para informar fatos sobre este animal, sobre o cágado. Combinado? Vamos ver como é que ficou no caderno? Então, a resposta da número 1 era a letra C, número 2, letra D, número 3, letra A, número 4, letra B, 5, letra D, 6, letra C, 7, letra D e 8, letra A. Confere aí rapidinho. Tudo organizado no seu caderno? Tenho certeza que você acertou todas as nossas questões de hoje. Gostou da aula? Eu adorei! Eu fico por aqui, logo logo eu tô de volta com mais uma aula de olho no texto. Fique bem, seja gentil sempre e até a próxima aula. Tchau!